Olá, pessoal! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. E hoje aqui, ó, num cenário diferente, estou com a minha irmã, estou na casa da minha irmã, o ato falho aqui, estou com a minha irmã, foi até, né, um desejo do nosso inconsciente, mas tem a energiazinha dela aqui, mas ela não tá, porque ela tá viajando, né, ela tá no sul, mas eu estou aqui na casa dela. Então, estou também trazendo a energia dela aqui com a gente um pouquinho, né? Tudo bom, pessoal? Pedi desculpas ali que eu me atrasei hoje um pouquinho, tá? Porque eu peguei um trânsito com chuva e tal. Enfim, precisei de um tempinho a mais aqui pra dar uma centrada e entrar, tá? Venham entrando, como é que vocês estão? Eu ainda estou numa certa correria, mas em breve eu vou conseguir, assim espero, né? Mas eu estou me organizando para isso, me dedicar um pouco mais para organização aqui dos nossos estudos do Tools, ajudar a pensar em divulgar mais, né? Os nossos estudos, que estão tão maravilhosos, né, gente? Vocês estão gostando desses estudos, desse livro? O Eckhart Tolle é muito inspirador, né? Eu, cada vez que eu vou lendo, assim, os capítulos, eu fico muito inspirada mesmo. Acho que ajuda muito a gente trazer esses conhecimentos para a nossa vida, né? Tudo bom, Aisa? Que bom que você entrou, amiga. Oi, Mami, Márcio Antônio, Liz Schumacher, Elizabeth, Rosângela, todo mundo aí que já nos acompanha há tanto tempo, né? Obrigada pela presença, Soraya, Ana. Enfim, venham entrando, pessoal, no finzinho eu troco uma ideia com vocês, tá? Hoje vamos tentar fazer uma live um pouquinho mais curtinha, tanto porque eu atrasei, né? Como porque também eu quero até experimentar fazer um pouco mais curtinho de vez em quando, porque às vezes o assunto é um pouco repetitivo, né? É assim... Hoje a gente vai desenrolar, a gente vai destrinchar o que a gente já falou no capítulo 2, né? Sobre o ego, as artimanhas do ego, as peças que o ego nos prega. E a gente fica se confundindo, né? A gente acha que a nossa identidade tem a ver com aquelas coisas que a gente tende a querer se autoafirmar, né? Através de bens, de status, de questões que trazem uma falsa sensação de identidade, né? Como nacionalidade, religião, preferências políticas e por aí vai. E na verdade é o que ele fala aqui, né? Isso não é realmente a nossa essência, sim a essência do ego. Essas coisas são apenas rótulos, pensamentos. Tá? Tudo bom, Karina Benedetti? Boa noite, tá lá me dando boa noite. Vem entrando, pessoal, no finzinho a gente fala um pouquinho mais. Vamos lá, porque vamos focar aqui. Então, esse capítulo 3, né, ele vem nos alertar exatamente sobre esse perigo, essa grande tendência de nós nos identificarmos com a voz dentro da nossa própria cabeça, que é um fluxo incessante de pensamento involuntário, praticamente compulsivo, né? E traz determinadas emoções e que isso nos deixa assim possuídos pela mente. Por isso que ele fala tanto da questão da gente, né, no poder do agora, ele traz essa coisa da gente praticar a presença no aqui e agora, a gente realmente se distanciar um pouco desses pensamentos. Tem, de novo, um reforço, né, gente, nesse caminho da meditação, do silêncio, você com você mesmo, né? Juda Mico, que bom, conseguiu entrar. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí depois, vem entrando, que a gente ainda está aqui aquecendo. Enfim, então ele fala que justamente a pessoa que está se iludindo, né, e se confundindo em relação à sua própria identidade é aquela que acha que quem está pensando é quem ela é, né? E na verdade além disso. A nossa essência é muito além disso, né? Dos pensamentos, das percepções, as interpretações, as opiniões que a gente tem das coisas, que muitas vezes são inclusive distorcidas, né? Tem muito a ver com as nossas vivências, com as crenças que a gente vai formando, os pontos de vista, as reações que a gente vai tendo, né? As lembranças de histórias que nós vivemos, histórias do nosso passado. Tudo bom, Margarida? Então, ele diz que, na verdade, isso não é consciência, que isso é inconsciência espiritualmente falando, tá?
que na verdade o pensamento ele fica muito condicionado pelo passado, né? Pela nossa formação, como eu estava dizendo aqui, pela cultura, pelos antecedentes familiares, né? Pela nossa história. E aí a gente fica preso ali, como o Dr. Joe também sempre nos alertava, em padrões reativos, repetitivos e persistentes. Por isso que acabam sendo pensamentos compulsivos ali, que a mente vai, com os pensamentos, você vai racionalizando demais e pensando aqueles pensamentos que já vêm até no automático, né? Como o Dr. Joe dizia. E que você não realmente para avaliar aquilo, para ver se aquilo faz sentido, se você quer realmente manter aquilo, né? Boa noite de Portugal, a Margarida falou. Pois é, olha, que chique, né? Oi, Rose, tudo bom? Que bom que vocês estão conseguindo entrar. Muito bom, pessoal. Vem chegando aí. Mas, na verdade, ele diz que essas coisas, né, que fazem parte da nossa história, das nossas lembranças e que a gente reconhece como assim, eu e minha história, e que tem a ver com papéis habituais, né, papéis que a gente representa, identificações coletivas, né, como eu estava dizendo aqui, classe social, orientação política, nacionalidade, religião e tal, são identificações pessoais também, que às vezes você confunde a sua real essência com os bens que você tem, com a sua aparência exterior, com conceitos sobre nós mesmos, né? A gente vai, às vezes, através desses conceitos, se considerando superior ou inferior, tá? Bem-sucedido ou fracassado. Então, assim, são muitas distorções, muitas interpretações errôneas, realmente. E esse conteúdo pode variar de pessoa para pessoa. Né, você não tem consciência disso, mas se você for parar para pensar, você vai se dando conta que você acaba se considerando superior ou inferior a alguém, dependendo de tal e tal coisa. Essa tal e tal coisa varia de pessoa para pessoa, mas o que importa é que sempre tem esse conteúdo que distorce a nossa real essência, que a grande ilusão é justamente a gente se identificar com essas percepções. Entenderam? Vocês estão aí falando comigo? Tudo bom, Camila? Que bom que você também conseguiu entrar. A Rose está feliz que conseguiu chegar no horário, né, Rose? Tem gente que às vezes só consegue assistir salvo depois, então é uma vitória quando consegue chegar aqui ao vivo, né? Que bom, fico feliz também. Sejam bem-vindas, minhas queridas, todos vocês. E aí o que acontece? Esses conteúdos que vão distorcendo a nossa real essência e que diferem de pessoa para pessoa, na verdade, eles não têm nada a ver com a nossa real essência. A gente não tem que confundir a nossa real identidade, se identificar, né? A gente não tem que se identificar com esses papéis, com esses conceitos, mas a gente tem que se dar conta que eles existem justamente para nos separar uns dos outros. Quando a gente fica se identificando com esses pensamentos, esses conceitos aí mentais, a gente, na verdade, está se afastando, né, do outro. A gente vai criando rótulos e a gente começa a se julgar melhor ou pior. E ele diz que também chega um ponto que a gente começa a considerar o outro tão distante de nós que a gente até esquece da sua própria essência humana. A gente esquece do quanto nós compartilhamos da mesma chispa divina ali, né? Que todos nós carregamos, que todos nós fomos formados através dessa natureza divina, e a gente vai se afastando disso e vendo o outro às vezes como inimigo pelo fato dele ter percepções, opiniões diferentes. Bonitinho, o Benny tá aqui quietinho. Fui ver onde ele tava, né? Porque a gente chegou aqui na casa da minha irmã agora. Ele tá aqui quietinho, deitado. Oh, muito fofo. Enfim. Então, gente, e como isso acontece, né? Como a gente vai se identificando com as nossas opiniões, com as nossas posições, e depois a gente deixa isso nos separar do outro. Como se eu estou certo, eu sou o detentor da verdade e o outro está errado, né? E aí surge toda essa polarização que a gente vê acontecer o tempo inteiro, no mundo todo. E que, exatamente como ele diz aqui, essa é a essência da guerra no mundo, dos grandes conflitos, né? E ele traz essa conscientização para a gente justamente não ficar se identificando com esse eu conceitual, né? Que se percebe ali através dessas determinadas imposições, desses rótulos e tal, esses conceitos mesmo, né, que são só pensamentos, né, e a gente tentar realmente ir além disso, simplesmente trazendo a consciência, porque senão ele fala que isso cria um hábito compulsivo da gente ficar encontrando o defeito dos outros e nos queixando das pessoas. A gente rotula,
a gente fica queixando, julgando aquela pessoa e vai criando ressentimentos, né? Que isso é muito habitual, a gente ir aplicando rótulos mentais negativos e inclusive xingando as pessoas, seja por trás delas ou até mesmo para elas, né, gerando violência. Ele fala que os maiores conflitos assim no mundo não são necessariamente de pessoas criminosas, pessoas tipo, ele fala que, peraí, deixa eu achar essa parte aqui, gente, porque eu pulei aqui um pouco, rapidinho. Quer ver, ó? Aqui. A maior parte da violência que os seres humanos infligiram a si mesmos não foi obra de criminosos nem indivíduos, é isso que eu estou querendo lembrar, nem indivíduos mentalmente perturbados, mas de cidadãos normais, entre aspas, né? Tipo, que aparentemente se acha assim, cidadãos normais, respeitáveis, mas que estão a serviço de um ego coletivo. Só que não é normal, entendeu? Porque, na verdade, o normal hoje em dia aqui no nosso planeta pode ser considerado louco, tá? O normal equivale a louco hoje em dia nesse planeta. Porque ele diz aqui, o que se encontra na raiz dessa insanidade? A completa identificação com o pensamento, com a emoção, com o ego, né? Baseado o quê? Na cobiça excessiva, né? No egoísmo, na exploração, na crueldade, na violência, que ainda é tão dominante em todas as partes do mundo, tá? Então, como eu estava dizendo aqui, a gente vai ficando preso no nível coletivo nesse modelo mental de estamos certos e eles estão errados. A gente nem consegue considerar a perspectiva do outro, mesmo que a gente não concorde, mas tentar entender como que ele chegou àquela visão, né? E um fica ali preso na perspectiva do seu próprio grupo, vamos dizer, criando essas separações entre os grupos, sem validar de forma alguma, né, e sem buscar uma conciliação ali, né, dentro dessa narrativa que acaba se tornando competitivo. Cidadãos de bem, André. Tudo bom, André? Que bom que você chegou. Cidadãos de bem, exatamente, né? Às vezes você acha assim, cidadãos de bem e fazendo atrocidades, né? A gente vai, é só você ver no noticiário, gente, situações assim, absurdas, às vezes até mesmo entre familiares, né? Pessoas ali chegando ao ponto de se matar e tudo mais, enfim, por conta de situações que você consideraria assim surreais, né? Então é realmente um extremo. E aí ele diz que sempre que confundimos o ego, né, com uma identidade, que isso é obra do nosso próprio ego, que vai nos dizendo que nós estamos certos e, portanto, somos superiores, e isso vai fortalecendo essa separação entre nós e o outro, e essa alteridade, que é justamente essa noção de que eu sou um, o outro é o outro, né, que o outro é distinto, aumenta tanto que a gente perde essas raízes em comum, né? Que é o que eu estava falando aqui, dessa divindade que nós temos em comum. Peraí, eu voltei aqui para esse ponto, que eu me perdi um pouco, peraí. E aí ele diz, né, eu já falei aqui, que a semente da guerra é justamente esse modelo mental, tá? Porque toda vez que a gente está ali identificado com os nossos conceitos, as nossas percepções, as nossas interpretações, a gente vai fortalecendo o inimigo, né, no sentido do mal percebido. E que, na verdade, essa guerra, quando é vencida, ela cria um novo adversário, que é um mal que pode ser idêntico ao que foi derrotado ou até pior do que ele, que é uma bola de neve, né? Não é a solução para nada a guerra, porque existe uma profunda inter-relação entre o nosso estado de consciência e a realidade externa. Olha isso, gente, existe uma profunda inter-relação entre o nosso estado de consciência e a realidade externa. Isso daí é uma outra maneira de falar o que o Dr. Joe sempre nos diz, né? Sempre nos mostrou ali nos seus estudos, que é a questão do nosso estado de ser, da nossa visão, ser um reflexo do que a gente está vibrando, né? Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro escolher como a gente está interpretando as coisas, o que a gente está vibrando, porque isso acaba criando a nossa realidade. Então, nós, com a nossa consciência, podemos alterar também essa realidade externa, seja no nível individual, seja no nível coletivo. A gente precisa fazer a nossa parte para colaborar. Então, quando a gente está buscando realmente se aprimorar e trazer a consciência, por mais que todos nós
tenhamos, né, a tendência a cair aqui nessas coisas quando a gente se sente ali de alguma forma ameaçado, quando a gente se sente de alguma forma confrontado. Enfim, a gente gosta de ter razão, a verdade é essa. A gente gosta de encontrar os que pensam igual a gente tende a repelir e o pior de tudo, a criar mágoa e rancor e confrontos e conflito, e é a semente da guerra no mundo, né? Quando a gente percebe um diferente ali, a gente tem uma dificuldade com isso. E é isso que a gente tem que simplesmente, não é negar a sua natureza, né? Por algum motivo ele fala que tem algo em nós que nos compele ao conflito, né? Ao confronto. Mas a gente tem que simplesmente trazer isso à consciência e ir alterando o nosso comportamento e buscando melhorar isso, né? E diminuindo esse tipo de comportamento baseado nessa identificação do ego. Tá? Que a gente tem que simplesmente trazer a consciência que é um lado nosso que não é considerado saudável a gente ficar ali julgando e rotulando o outro e não aceitando que o outro tenha uma opinião diferente. A gente precisa trabalhar a nossa consciência, né? No sentido de respeitar, tentar até ver a perspectiva dele, mesmo que não faça muito sentido ali pra gente, que a gente se identifique com outra coisa, tá? Depois eu leio aí o que vocês estão falando. Mas enfim, então... Peraí, gente. Estão acompanhando? Porque ele fala que apesar de que há algo em nós que pede esse enfrentamento, esse conflito, no fundo, a gente deseja paz, né? Então a gente precisa ir além do ego e buscar a nossa verdadeira identidade, tá? Resumindo, é isso. Um grande ponto aqui de todas essas reflexões, né? Ele diz que para a gente atingir a verdadeira consciência, a gente precisa praticar o estado de presença, porque é quando o ego começa a perder o domínio que tem sobre nós. Que a consciência é o poder oculto dentro do momento presente. Tá? É por isso que podemos chamá-la de presença. Tá? Então a consciência a gente atinge justamente na presença. E isso não é no passado nem no futuro, é no agora. E é o propósito supremo da existência humana, de trazer esse poder que cada um pode trazer, né, esse poder de dentro de si, praticando a presença no momento presente, né, repetitivo, mas é isso, é praticar a presença no aqui e agora, e esse é o propósito da nossa existência, trazer esse poder ao mundo, porque aí cada um vai estar trazendo a sua essência, a sua verdadeira essência, vai estar agindo baseado nessa verdadeira essência e não na identificação com o ego, não na identificação, tá? Desses rótulos, ficar se identificando com esses rótulos e tal. O que você está falando aí, Nha? Travar e como tira? Não entendi o que é isso. Deixa eu ver, a Rose falou, esses conflitos que geram confrontos, pior que essas pessoas conseguem tirar nossa paz. Aí minha mãe falou, e como tira? Exatamente isso. Sabe o que ocorre? É que exatamente como diz no livro, é preciso evoluir. Quem evolui não sofre, mesmo que custe exercitar a humildade para um despertar. É exatamente isso. Né? A gente precisa buscar o despertar, buscar a conscientização e também, gente, pacificando esse nosso lado aqui que ele falou que busca o confronto, busca o enfrentamento, que quer se sentir certo, que quer julgar o outro, que quer ficar falando eu sou assim, você é diferente de mim, então você é assado, né? Um conceito determinado, eu sou inferior ou superior de acordo com isso, de acordo com essas opiniões, de acordo com essas posições, com essas interpretações, com essas perspectivas, porque ele fala que são coisas muito específicas e que só nos separa, tá? Não é algo que realmente nos une. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês estão falando? Ah, tá, a Gisa Pedrosa estava ali falando que assistiu a segunda no Spotify, não deu pra vir semana passada. Pois é, que bom que agora você tá aqui, Gisa. Mas fica sempre salvo, tá, gente? Hoje vai demorar um pouquinho pra Toti poder subir no YouTube, tá, gente? Porque eu não sei se vocês sabem que ela machucou feio o tornozelo, ela caiu, já tem um tempinho isso, já tem acho que quase um mês. Eu nem comentei aqui, mas enfim, ela tá. Por isso que a gente tá um pouco devagar aqui na transição. Hoje ela nem pôde participar da live, ela falou que só vai conseguir subir pra mim no YouTube amanhã, tá? Vocês sabem que a Toti é minha querida assistente, né? Nosso braço direito. E ela que me ajuda com essas coisas técnicas aí todas, tá? Com as artes e com essa coisa de subir pro Spotify, subir pro YouTube, mas amanhã já estará salvo.
Que aí vocês podem, né, às vezes jogar pra televisão, assistir lá com mais conforto, ou quem vai ouvindo no Spotify, vai malhando, ou vai no caminho, né? Muita gente fala que vai no metrô, vai não sei onde, ouvindo. Então, tem gente que gosta de assistir aqui no Instagram mesmo, e tem gente que tem todas as opções. E aí, olha que bonito, gente. Ele diz, né, que então o nosso propósito é justamente praticar essa presença para trazer esse poder que está oculto em cada um de nós para o mundo, tá? Paramos aí, olha que lindo. E ele fala que essa libertação que essa presença traz, essa libertação do ego, quando a gente começa a identificar isso, se conscientizar que isso não somos nós, que esses pensamentos, esses conceitos, esses julgamentos, essas perspectivas, né, são apenas visões endurecidas do ego, não são realmente a nossa essência, tá? Que ali a gente atinge essa libertação que não pode ser transformada numa meta a ser atingida em algum ponto no futuro. Ela somente é possível através da presença, tá? Apenas a presença consegue desfazer o passado em nós e transformar o nosso estado de consciência, tá? Olha que bonito. Então, a gente pode, justamente aqui na presença, ver que a gente é muito mais do que esse ego que está ali interpretando, porque ele fala que, por exemplo, o que é essa coisa de interpretar, né, errado? Ah, fulaninho fez tal coisa, comigo, porque comigo é sempre assim. Ah, porque... Agora eu não estou sabendo dar um exemplo, tá, gente? Mas sabe aquelas situações que você fica levando para o lado pessoal? Ao invés de, sabe, ok, observa o comportamento do outro. O outro tem a opção de escolher como ele, né? O outro tem a escolha, ele pode agir como ele quiser, mas assim, a gente não tem que ficar se prendendo a isso e levando para o lado pessoal e deixando a atitude do outro, o comportamento do outro gerar conceitos sobre nós mesmos, porque muitas vezes a gente está com uma autoestima ali meio, que é muito comum, né, gente? Uma autoestima meio oscilando, meio frágil, de alguma forma, porque realmente somos muito influenciáveis, por isso que a gente tem que estar muito consciente, praticando a presença, buscando esse tipo de estudo, esse tipo de conscientização, porque senão a gente fica muito influenciável ao que os outros dizem, a sugestão dos outros, sabe? Então a gente precisa se fortalecer para a gente realmente conseguir aceitar a visão diferente do outro, mas também saber o que faz sentido para nós, não deixar as opiniões dos outros, os comportamentos dos outros criarem julgamentos sobre quem realmente nós somos, sobre o que faz sentido para nós, o que nos faz feliz e tudo mais. Sabe, essa pressão que a gente vai recebendo às vezes da sociedade, que fala que o que é certo é isso, você já deveria estar fazendo aquilo, você não sei o que lá, e fulaninha não fez isso, então é porque julgamentos, né? Interpretações, perspectivas. A gente não tem que se prender a isso. A gente tem que simplesmente praticar a nossa presença, dar o nosso melhor a cada momento e ser quem a gente veio ser. E buscar o que nos faz feliz e não o que os outros acham que a gente deveria fazer, ou que, entendeu? Ou o que os outros valorizam, e sim o que a nossa alma valoriza, tá? E ele diz, por exemplo, o que é a compreensão da espiritualidade? É a crença de que nós somos espíritos? Não, isso também é só um pensamento, né? Por mais que isso seja muito mais próximo da verdade do que a ideia de que nós somos aquela pessoa ali descrita no documento, né, na certidão de nascimento e tal, ainda assim é um pensamento. A verdadeira compreensão da espiritualidade é ver com clareza que o que nós percebemos, o que nós vivenciamos, o que nós pensamos ou até sentimos, não é, em última análise, quem nós somos. Porque todas essas coisas são transitórias. Elas se acabam, né? Então ele fala aqui que isso tem a ver com o conceito de anatta, a noção do não eu que Buda trouxe, que tem a ver com quando Jesus disse negue-se a si mesmo, que a sua intenção era afirmar negue a ilusão do eu, negue o ego, né? Então, e aí sim o que permanece é a luz da consciência. Então, não é exatamente só essa percepção, esse julgamento, esses pensamentos. É um ser muito mais profundo, que é o seu verdadeiro eu, é essa presença, é esse ser, né? E aí quando a gente realmente se conecta com isso, as coisas passam a ter uma importância apenas relativa, porque a importância absoluta é realmente se conectar com isso e ouvir dali as respostas, o direcionamento, a clareza, tá?
E aí a gente sente o nosso ser essencial, o eu sou, como um pano de fundo da nossa vida. Enfim. E ele fala, né? Será que nós conseguimos sentir esse eu sou que somos nesse momento? Somos capazes de sentir a nossa identidade essencial como consciência propriamente dita? Ou estamos nos perdendo no que acontece na mente, no mundo, nesses julgamentos aí dos outros, nessas perspectivas dos outros, né? E nos próprios pensamentos, que quando a gente vê também são embutidos ali, né? Pelo que é valorizado na nossa cultura, enfim, o que é imposto aí, né? De alguma forma e vai entrando. Então é muito interessante isso, né, gente? Ele traz tudo isso, por exemplo, a questão da fama, né? Que tem muita gente que fica tão preso ali à fama e realmente se perde porque fica se autoafirmando ali e os outros ficam trazendo aquele olhar ali, né? Como se o outro fosse quase que superior e importante, né? E ele fala que o mal de ser famoso é que a verdadeira identidade do indivíduo torna-se totalmente obscurecida por uma imagem mental coletiva, tá? A maioria das pessoas que se aproxima de alguém célebre quer melhorar a própria identidade, a imagem mental de quem elas são por meio dessa associação, quer de alguma forma estar próximo, se associar, dizer que conheceu, enfim, né? Talvez elas até ignorem o fato de que não estão interessadas no indivíduo famoso, e sim apenas em fortalecer a sua percepção ficcional do eu. Olha isso, gente, que profunda, mais hoje no mundo, né, onde tem tanta ilusão nesse sentido. Meu Deus. E ele diz que realmente essas pessoas acabam acreditando, né? Por meio dessa imagem ficcional aí do ego, elas podem ser mais. Elas acabam se perdendo nisso, né? Por isso que tem muita gente aí, muitos artistas, assim, né? Até famosos e muito ricos e tal, e que se matam. Vira e mexe a gente ouve, né? Overdose de drogas, não sei o quê, enfim. Porque vai numa supervalorização ali absurda da fama, que é uma loucura egóica que ele diz do nosso mundo, que a pessoa se desconecta de quem ela é e acaba acreditando, acaba se identificando com essa ficção coletiva que é criada acerca de si mesmo, né? Dentro dessa imagem ali que a mídia e as pessoas acabaram criando, e elas começam a se considerar realmente superiores, né? E elas vão se tornando tão alienadas de si mesma, dos outros, dos reais valores, e elas vão ficando, na verdade, mais infelizes e mais dependentes da continuidade dessa popularidade. Elas ficam também, né, com uma autoimagem inflada ali. E elas acabam se tornando incapazes de ter relacionamentos autênticos, verdadeiros, tá? Aí olha que bonito aqui, gente, para fechar, o Albert Einstein, o que ele trouxe, né, que na minha visão isso sim é celebridade, né? Mas assim, mesmo assim ele, falava, não, eu quero permanecer humilde, né, sem ego. Ele falava assim, existe uma contradição grotesca entre o que as pessoas consideram ser minhas conquistas e habilidades e a realidade de quem eu sou e do que sou capaz, tá? Olha isso. Uma relação autêntica, né? Ele diz que um indivíduo famoso às vezes tem dificuldade de estabelecer um relacionamento verdadeiro com as pessoas, porque ele mesmo começa a se perder ali, né? Não sabe mais quem ele é, se aliena aí nessa autoimagem inflada, né? Que ele acaba também ficando dependente, também acreditando naquilo. E uma relação autêntica não é dominada pelo ego, porque senão fica sempre voltada ali para a construção, né, de uma imagem e não na busca realmente do eu, tá? Num relacionamento genuíno, há um fluxo de atenção plena e receptiva que é dirigido a outra pessoa. E nele não cabe nenhum outro querer. Essa atenção plena é a presença. É o pré-requisito para todo relacionamento autêntico. Tá? E, na verdade, o ego já acredita assim, que se não existe nada para obter do outro, não interessa. Tá? Ele vai assumir um estado ali de profunda indiferença. Assim, os 3 estados predominantes dos relacionamentos egóicos são o querer insatisfeito, que acaba gerando raiva, ressentimento, acusação, queixa, e a indiferença. Então, quando também não interessa ao ego, ele acha que não vai ganhar nada ali, a indiferença, tá? E ele fala muito sobre essa questão ali da raiva, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho nisso, que isso é importante, gente. A questão do perdão, que eu achei bonito. Quer ver? Peraí, rapidinho.
que ele diz que muitas vezes quando a gente está lá identificado, que uma das estratégias prediletas do ego, né, quando ele está lá buscando essas identificações, é se queixar ali, se identificar e se fortalecer numa pequena historinha que ele cria na sua cabeça e que você começa a acreditar plenamente, tá? E aí, você vai aplicando rótulos mentais ali negativos e vai criando ressentimentos no sentido de você fica magoado. Você acreditou numa história, ai, fulaninho fez isso por causa de... porque me acha isso e isso, porque comigo... Não sei o que, aquilo que eu falei, né? Desculpa, eu não tô muito criativa hoje, não tô sabendo dar um exemplo, mas assim... alguma situação onde a gente fica ressentido, leva pro lado pessoal, fica magoado, melindrado, ofendido, sabe? E aí ele diz que essa atitude o ego adora, entendeu? Isso daí é uma total inconsciência e a gente acaba absorvendo aquilo, a gente transforma isso numa identidade, tá? Peraí, e aí cadê a parte que ele fala do perdão? Estão acompanhando, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O André falou, tudo isso cai no princípio de respeito. Qualquer atitude só faz sentido com respeito, sobretudo ao próximo. Exatamente. Né? E ele diz que não é que você não vá falar a sua opinião sobre as coisas ou pedir uma determinada questão quando você está chateado, né? Tipo, ele dá até o exemplo aqui, tipo, minha comida veio fria, poder reclamar com o garçom, né? Falar as coisas. Não é que você não vai fazer isso, mas você não pode ficar se identificando com as opiniões e fazendo aquilo ali, sabe? Se você tomar para si, levar para o lado pessoal, como ele disse aqui, ficar ofendido, ficar melindrado, tá? Ai, que bom, Camila. Ela falou que tá gostando, então tá bom. E deixando-se criar um rancor, deixando-se criar um ressentimento, né? Ele diz, que compreender é libertar-se, que por isso que o ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos, na verdade, trata-se de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana. Porque o passado, a gente não pode dar essa força para o passado, tá? Dele nos impedir de viver no estado de presença agora. E o rancor em relação ao passado faz isso com a gente, tá? Essa bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções nos tiram da presença, nos tiram dessa conexão com o nosso real ser. Então ele diz, caso você esteja nessa situação de estar magoado, de não conseguir perdoar alguém, de estar com rancor ali, que está te prendendo até ao passado, né? Que se existe alguém na sua vida que você não consegue perdoar completamente, que você considere um inimigo, tome consciência do rancor tanto no nível do pensamento como no nível emocional. Vai vendo como que isso, né, que reação que isso traz no seu corpo, como você se sente, sinta a emoção que esses pensamentos trazem, tá? Então ele diz, não é que você vai deixar o rancor de lado assim racionalmente, tentar perdoar, né? A gente às vezes tenta perdoar, mas assim, é algo que está ali no corpo. Ele fala que o perdão acontece de modo natural quando nós entendemos que o rancor não tem outro propósito. Olha isso, que é a parte que eu queria achar, tá? O rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego, nos deixar presos a essas ilusões do ego, de você ficar ali, como eu disse, tomando isso para si, deixando-se criar julgamentos, deixando-se criar consequências e te fazendo mal, né? No fim das contas é aquilo que a gente sempre diz, de que o perdão às vezes não, né? Sempre, gente, é principalmente em primeiro lugar para nos libertar. Faz bem pra gente em primeiro lugar, sabe? Porque muita gente fala, mas não consigo perdoar, a pessoa fez isso e aquilo, a pessoa foi muito errada. Não é uma questão da pessoa você perdoar, de você concordar com o que a pessoa fez, de você não achar que ela foi tão errada, mas é de você não permitir que aquilo continue te prendendo na situação, você se libertar, entender que ela errou, que ela tinha aquela limitação e tudo bem. É um processo da pessoa ali, né, na existência dela, enfim, ela está se construindo ali, né? Cada um está no ritmo, cada um está no tempo, mas a gente não pode se prender àquilo, porque aquela atitude, muitas vezes gera, sabe, conceitos dentro de nós, consequências muito mais nocivas que às vezes aquela pessoa não tem nem noção que criou. Então a gente precisa realmente se libertar, sabe? Deixa aí, ok, não foi legal, mas ok, não vou deixar isso trazer um julgamento sobre mim mesmo, sabe?
não vou me apropriar, não vou absorver isso. Não concordo, deixa a pessoa lá, ok. Entendeu? É porque tá ruim assim, não dá um exemplo, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Ai, ai. Rancor é um veneno que a própria pessoa toma achando que vai envenenar a outra. Exatamente. É a própria pessoa que toma quando ela alimenta aquele rancor. Entendeu? Então ela fala, não vou dar o perdão, não vou perdoar. A pessoa vai, não vou dar esse gostinho pra pessoa. A pessoa vai ter que saber que eu nunca mais vou falar com ela, que eu não vou perdoar. Quem se dá mal? Quem que tá criando doenças em si? Quem que está criando conceitos negativos, vibrações horrorosas, estados de ser totalmente negativos e que vão se refletir no seu campo eletromagnético e na realidade que a gente vai magnetizar e atrair para a nossa vida? A própria pessoa, né? A gente atrai o que a gente transmite. Então, pessoal, muito profundo, né? Ó, o Márcio falou, perdão sim, esquecer não. Enfim... Não precisa se prender a isso não. Se puder esquecer, melhor ainda, sabe? Mas assim, ok, perdoa, mas assim, tudo bem, né? Se você não puder esquecer, pelo menos não deixa aquilo tomar um espaço muito grande dentro de si, tá? Você não precisa... Esquecer, talvez, se você tiver dito no sentido de concordar, aí tá certo, né? Você pode não concordar, mas ok, você perdoa. Mas esquecer, gente, quanto mais a gente puder até esquecer, entendeu? Deleta aquilo, entendeu? Ó, a Camila falou, eu acho que confundimos muito o perdão achando que a pessoa tem que fazer parte da nossa vida. Quando podemos perdoar e não necessariamente conviver. Peraí, achando... sim, exatamente. Não significa que você perdoou, ó, que ela falou, porque eu li de um jeito que não ficou legal. Não significa que perdoar, você vai, então, deixar a pessoa fazer parte da sua vida. Você perdoa, mas de repente você não necessariamente vai conviver, exatamente. Às vezes você precisa até de um limite saudável ali daquela pessoa, porque depende, né, do que está se falando, né, gente? Como a gente está falando de uma maneira muito, assim, aberta, não dá pra exatamente especificar aqui a situação. Mas, assim, tem gente que você vai só perdoar, mas ok, não quero ser amiga dessa pessoa, ou ficar perto mesmo se for um familiar, né? Uma certa distância ali. Ou uma total distância, né? Mas perdoar no sentido de não ficar pensando todo dia, ficar desejando mal, ficar guardando esse rancor, alimentando esse rancor, tá? E principalmente as consequências, né, que aquilo gerou em nós. Então, pensamentos negativos, conceitos negativos. Então todas as pessoas que fazem isso e isso são não sei o que lá, né? Todos, sei lá, uma traição. Todos os homens ou todas as mulheres, né? Não se pode confiar em ninguém. Seja em relação a, né, seja em termos de relacionamento, seja em relação a dinheiro, não se pode confiar em ninguém, porque fulaninho me roubou, fulaninho me traiu, então as pessoas, aí você vai gerando ali uma atitude, né, hostil, fechada em relação às pessoas, achando que todo mundo vai se comportar daquela mesma maneira, porque de repente você viveu uma primeira experiência, criou esse conceito e começou a atrair aquilo que você criou, né, aquela ideia que você alimentou de alguma forma. Então você pode ter vivido mais daquilo. Acaba se tornando um padrão que a gente fica preso. E aí você generaliza aquilo. Tanto que tem até uma técnica na psicologia, né? Quando a pessoa fala, não, porque toda mulher não sei o que lá. Aí você fala, toda? Mas todas as mulheres? Ou se a pessoa tá falando, não, porque todo homem, nananã. Ou todo, finge aí alguma coisa. Todo estrangeiro, não sei o que lá. Qualquer coisa que você quiser falar, né? Aí você fala, mas todos, não tem ninguém que possa ser diferente. Você freia aquilo para a pessoa racionalizar e confrontar um pouco esse pensamento automático de querer generalizar, porque não dá para generalizar. Aí a gente está justamente ignorando a essência de cada um. Cada um tem uma identidade, né? E não é porque aconteceu uma, duas, três vezes que todo mundo, que sempre vai acontecer, que a gente vai ficar preso àquilo. Mas a gente precisa mudar algo dentro de nós. Por isso que ele diz, tem uma inter-relação muito grande entre o que nós acreditamos e o que nós vemos, né? O que nós vibramos, o que nós pensamos, sentimos, enfim. E o que nós vemos aí na realidade exterior. Então ele fala dessa inter-relação entre a realidade interna e externa, resumindo, né? Aqui ela tá falando ali que eu tô linda, mais loira. Obrigada! E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão comentando. A Rose falou, horrível esse sentimento, atrapalha até a vida. Total. Bloqueia a pessoa, bloqueia o flow total, né? Bom, gente, vocês querem comentar mais alguma coisa? Acho que por hoje é isso, né? Nos vemos na quarta que vem, às 8 da noite. O que vocês acharam desse horário, dessa live mais curtinha? Eu até achei interessante.
de 8h20 às 9, né? Até demorei um pouquinho mais, são 9h05, né? Porque eu não comecei exatamente 8h20, né? Bafa. Comecei 8h25, mas tudo bem. Gente, no próximo, deixa eu ver aqui rapidinho, que eu já vi que vai ser muito legal. Vocês estão gostando, gente? Me diz aí. Olha, o próximo vocês vão gostar, tá? Hoje foi um pouco uma, né, como eu disse, uma continuação do outro, mas assim, o próximo, a interpretação de papéis, as muitas faces do ego. Esse aqui é muito interessante, sobre os papéis, né? Essa coisa da gente se considerar vilão, vítima, amante, papéis temporários, papel da gente como pai e mãe, né? Olha esse título aqui, paternidade e maternidade, papel, função. Como fazer uma paternidade e uma maternidade conscientes, né? Reconhecendo nossos filhos. Enfim, gente, é muito legal. Ele fala sobre a questão da gente desistir, né, de interpretar papéis. Vai ser bem profundo, bem rico também pra gente trazer pra nossa vida, tá? Que bom, a Isa falou que tá amando, que tá muito bom. A Rose falou que tá adorando. A Gisa falou que foi tudo, como sempre. Que bom! Obrigada, Rose, pelos elogios, fofura. Vocês são demais. A Gisa estava falando que aquilo tudo, né, aquele rancor atrapalha demais, então, ó, vamos limpar o nosso coraçãozinho. Por isso que o Dr. Joe sempre nos ensinava, né, sempre nos ensinou aí essa questão de limpar o coração com a gratidão. Gratidão por tudo que a gente viveu, mesmo as situações que nos doeram, que nos decepcionaram, né, gratidão por tudo, tudo, tudo que nós somos, por toda a nossa vida. E aí, gente, vamos amaciando o nosso coração, limpando o nosso campo e limpando, né, atraindo situações melhores aí para nós mesmos e para o mundo, limpando essa psicosfera, né, esse campo eletromagnético no nível individual e coletivo, né? Essa é a mensagem, tá bom? Vamos manter essa vibração alta. Bom fim de noite aí pra vocês. Obrigada aí pelos comentários. Obrigada pelos elogios. Tô aqui lendo. Obrigada, pessoal. Vocês são fofos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Até quarta que vem.